Paz seja convosco, irmãos. Sou a professora Magda e nós vamos dar mais uma aula de panorama bíblico do Velho Testamento. E a aula de hoje vai ser sobre a quarta dispensação, que seria o período entre a chamada de Abraão e a lei, né, a lei mosaica. E o período da quarta dispensação está no capítulo Gênesis 12, do versículo 1 até Êxodo 18, 27. E também vamos analisar na aula de hoje a aliança abraâmica, né, a chamada de Deus a Abraão e quando ele faz aliança com Abraão. Amém? Mas antes de nós darmos início à nossa aula, eu queria fazer uma oração com os irmãos e então fazermos uma retrospectiva da vida de Abraão, para que nós possamos entrar hoje no assunto sobre qual foi a aliança que Deus fez com Abraão. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Com certeza essa aula de hoje tem algo grandioso para acrescentar à minha, à sua vida. E que nós possamos pedir para que o Espírito Santo venha estar nos instruindo, nos conduzindo e fortalecendo as nossas vidas com essa palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida desde já. Acompanhe aqui na nossa plataforma do YouTube os vídeos, as aulas que têm sido ministradas. Que Deus possa acrescentar fé e esperança à sua vida. Oramos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero mais uma vez te louvar e te agradecer pela oportunidade, Senhor, de ensinar a tua palavra. Senhor Deus querido, eu também tenho aprendido muito, Pai. Tem sido renovado em nos trazer renovo. Deus querido, fortalecer a nossa vida espiritual. Alcança essa pessoa que está me ouvindo agora, que está acompanhando esta aula hoje, meu Deus, que o Senhor possa ministrar algo novo em seu coração, que essa palavra venha trazer vida, possa trazer, Deus, vitória, possa acrescentar a fé, Senhor, na vida de cada um que me ouve hoje, Senhor. Abençoa essa aula, conduz, Pai. Espírito Santo de Deus, ministra, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém. Amém, queridos? Vamos então fazer uma retrospectiva, né, para nós chegarmos até Abraão. Nós sabemos que Abraão, ele teve a chamada de Deus aproximadamente quando ele tinha 75 anos. É mesmo, 75 anos Abraão tinha quando o Senhor lhe apareceu pela primeira vez. E Abraão era filho de Terá, descendente de Asparchate, descendente de Sem, o filho de Noé, um dos 3 filhos de Noé. Então Abraão, ele era da descendência de Sem. A Bíblia fala que logo após o período onde a justiça de Deus veio sobre a terra e inundou a terra, né, que nós vimos lá na aula sobre a arca, o dilúvio, houve o período de dispensação do governo humano. Só que o pecado, ele acabou sendo cada vez maior e o homem começou a desenfreadamente se rebelar contra Deus. Nós vemos nesse período histórico que as grandes civilizações começaram a se desenvolver, começou a se desenvolver cidades como a cidade da Torre de Babel, né? A cidade onde foi construída a Torre de Babel, depois foi confundida as línguas, os povos se dividiram e, né, Abraão era da cidade, né, dos povos caldeus. E Deus, ele faz a chamada a Abraão, por ele ser descendente de Sem, descendente de Noé, mas sobretudo porque Deus, a Bíblia vai falar que Deus viu fé no coração de Abraão.
Nós sabemos que nesse período o homem tinha muitos deuses, ele era idólatra, eles eram envolvidos com o ocultismo, com a feitiçaria, e havia muita perversidade sobre a terra. O homem havia novamente, né, era exatamente 427 anos após o dilúvio e 1963 aproximadamente após a queda do homem, foi quando Deus faz a chamada a Abraão. E então Deus vê no coração de Abraão fé para que ele pudesse ser o meio pelo qual Deus haveria de fazer uma aliança com o gênero humano e recuperar e religar novamente. A Bíblia vai falar, né, estudando com base voltamos aqui. A Bíblia vai falar que esse período dessa dispensação, ele dura 430 anos e ele é considerado a dispensação da promessa. Porque ele inicia, né, a chamada de Abraão inicia o período onde Deus ele reata a aliança com o homem. E através de Abraão, a Bíblia vai falar que Deus ele faz a ele uma aliança que ele seria numerosa a sua posteridade, que os seus filhos seriam tão grandes como as estrelas do céu, como a areia do mar, e que a aliança que Deus faz com Abraão seria de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele também fala que amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. É interessante que a dispensação da promessa, ela acaba quando é entregue a lei para Moisés, onde o homem, né, o povo escolhido de Deus, que seria futuramente o povo de Israel, descendentes de Abraão, eles trocariam a aliança com Deus pelo período da lei. Eles precisavam da lei. Então, para seguir a Deus, para obedecer a Deus, eles necessitaram da lei. E esse período só iria terminar pelo período da graça. Certo? Bom, nós vemos então que Abraão, quando ele recebe a chamada de Deus, Deus fala: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas nós vemos que não foi exatamente isso que Abraão fez, né? Ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E Abraão passa pelo Egito, onde lá acontecem vários acontecimentos, inclusive a sua esposa, ela é tomada para o harém do faraó, Deus intervém, salva Sara, né, de acabar sendo esposa do faraó. Abraão recebe muitas riquezas. Depois, mais tarde, com outro rei acontece o mesmo. E assim Abraão foi enriquecendo e sendo abençoado. Porém, em determinado momento, os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho Ló, eles começam a discutir e chega o tempo onde Ló ele se afasta do seu tio e vai para a cidade de Sodoma, porque as colinas de Sodoma lhe pareciam belas, né? E Abraão confiou no Senhor, né? Ele foi para o outro lado, onde não era tão produtivo a terra, mas que com certeza era longe da cidade do pecado. É interessante que nós vemos então que logo após esse período há uma guerra entre alguns reis, alguns reinos, e aqui é o primeiro momento onde aparece reis, né? Aquelas civilizações, e elas guerreiam entre si, são aproximadamente 12 reinos, e onde Abraão, ele sabendo que o seu sobrinho Ló estava na cidade de Sodoma, ele envia homens e inclusive ele também vai guerrear, e ele salva seu sobrinho e vence a batalha. E por conta dele ter ajudado a cidade de Sodoma a vencer a batalha e livra seu sobrinho Ló,
O rei de Salém, Melquisedeque, e o rei de Sodoma, eles se aproximam de Abraão, mas a figura importante dessa história é que ao vencer a batalha, Abraão ele se encontra com um sacerdote na terra do próprio Deus Altíssimo, que é a pessoa de Melquisedeque. Melquisedeque, ele representa Cristo, porque ele, além de ser rei de Salém, que significa rei de justiça, rei da justiça, rei da paz, né? Príncipe da paz, rei da paz, porque Salém significa paz. Ele também, Melquisedeque, significa rei de justiça. E é interessante que Melquisedeque, no Salmo 110, versículo 4, fala: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, além de ser rei, ele era sacerdote, ele era representante de Deus na terra. E é interessante porque nenhum dado histórico fala, nem mesmo a Bíblia, de qual origem, qual pai, qual mãe Melquisedeque era. Mas é interessante que Melquisedeque, ele leva pão e vinho e ele entrega aquele pão e vinho, oferece aquele pão e vinho logo depois da vitória de Abraão a Abraão. Abraão come do pão e do vinho, que representa a aliança, que representa hoje a nossa Santa Ceia também. E o pão e o vinho representando ali uma aliança dele com o próprio sacerdote, que representava Deus na terra. Então, Melquisedeque ora por Abraão. E após esse evento, Abraão entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele possuía, tanto em bois, em camelos, em ovelhas, em prata, ouro e bronze. É interessante que Abraão, ele reconhece Melquisedeque, o seu sacerdócio, e ele recebe uma bênção especial. É interessante que logo após isso, né, Ló, ele tem a possibilidade de decidir para onde ele volta. Se ele voltava com seu tio ou se ele volta para Sodoma. E Ló, ele era um homem muito rico em Sodoma, muito reconhecido em Sodoma. E ele volta para Sodoma. Ele, a sua mulher e as suas filhas. E nós sabemos que mais à frente, né, Deus novamente ouve a oração desse intercessor que era Abraão, né? Quando o Senhor aparece a Abraão pela terceira vez, à porta da tenda de Abraão, né? Pela terceira vez que Deus aparece a ele, ele fala, né? Reafirma a promessa da posteridade, né? Nós já vamos falar qual foi essa promessa que Deus fez a Abraão. E ele avisa a Abraão de que destruiria por meio de fogo a cidade de Sodoma e Gomorra. É interessante que Abraão ele intercede 7 vezes pelo seu sobrinho. E ele reconhece Deus, ele reconhece a soberania de Deus e ele fala: Senhor Altíssimo, me perdoe se eu te importuno, mas mais uma vez eu te peço, se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, se tiver 30 justos, porém Sodoma não havia nem 30 justos para que o Senhor poupasse a cidade. Então, o que acontece? Deus falou, né? Se tiver 10 justos, eu pouparei Sodoma. Mas não havia nem mesmo 10 justos. Mas ele envia os seus anjos e através da oração e intercessão de Abraão ali, junto com o Senhor, Ló e a sua família é poupada. Né? Isso é mais uma aula aí que nós temos também na nossa plataforma, que a pastora Miriam já deu sobre a intercessão de Abraão e a vida de Ló, né? Que é muito interessante, muito importante a gente entender essa passagem. Vamos seguir em frente, né? Fazendo essa retrospectiva histórica da vida de Abraão, nós vemos que Deus, ele aparece a Abraão 3 vezes. E qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Primeira vez que Deus aparece a Abraão foi para lhe chamar
para sair da terra dos caldeus e ir para a terra que ele daria, e que os seus descendentes possuiriam essas terras. Então, todos os lugares que Abraão pisou, eles também foram palco para o povo de Israel, onde o povo de Israel também passou. E é interessante que essa promessa da terra prometida, ela foi dada a Abraão e ela foi carregada por Isaac, Jacó, Israel, e a nação de Israel se localiza, né, na terra de Canaã, na terra da promessa. É interessante que Deus ele fez essa promessa: a tua posteridade possuirá, né? Essa terra será da sua posteridade, serão dos seus descendentes, possuirão essa terra. Então Deus fala para Abraão: olha para o sul e para o norte, para o nordeste, para o sudeste e para o oeste, e onde sua vista vai, esta terra será da sua descendência. Então Deus ali faz uma aliança com Abraão. A segunda vez que Deus aparece a Abraão, ele fala assim: Abraão tinha mais ou menos a idade de 99 anos quando apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E então é nessa passagem que o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, e também muda o nome de Sara para Sarai, de Sarai para Sara, que representa princesa, coroada. Ela foi agraciada, coroada por Deus, onde o seu ventre, que era estéril, né, ela já era velha, né, passa mais um tempo e ela engravida. É interessante que no meio desse tempo, né, nesse período de tempo, entre a primeira e a segunda aparição do Senhor para Abraão, Abraão ele cede, né, a uma fraqueza de Sara. E Sara entrega a sua serva para que Abraão tivesse um filho por meio dela. Nós sabemos que Sara entrega Agar a Abraão, e Abraão ele não consulta Deus. Ele não consulta Deus para fazer essa ação, mesmo sabendo que era por meio de Sara que Deus daria um filho, que seria o filho da promessa, né? E o que acontece? Agar gera Ismael, e Ismael, então, é gerado por meio de uma egípcia. E esta mulher e este menino, mais à frente, quando Isaac nasce, que é o filho da promessa, que é gerado por Sara, ele precisa ser despedido. Mas é interessante que Deus, ele prova então a fé de Abraão. E ele fica um período de 13 anos sem falar com Abraão. Deus ele dá um silêncio para trabalhar na vida de Abraão, e a fé de Abraão foi provada. Então novamente o Senhor aparece a ele pela terceira vez. E nessa terceira vez que o Senhor lhe aparece, no meio dos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia, Gênesis 18:1, o Senhor Deus, mais 2 anjos, né, aparece a Abraão e reafirma a promessa de que Sara e Abraão teriam um filho. Sara duvida, né, ela ri, e o Senhor fala: por que ristes? E ela diz: eu não ri. E ela fica com vergonha do Senhor, e por isso o nome do seu filho é Isaque, filho do meu riso. Interessante, né? E eles aguardam ansiosamente a resposta do Senhor, e depois de 1 ano, Sara, com 99 anos, e Abraão, com 100 anos, geram a Isaque. Interessante, né? A espera de Abraão, o tratar de Deus com Abraão. E é interessante aqui que depois desse período, quando Deus avisa Abraão sobre o juízo sobre Sodoma, alguns aspectos sobre a oração desse intercessor.
fala assim: verificamos como a oração de um justo pode mudar os rumos das coisas. Primeiro ponto é a base da oração. Primeiro, o reconhecimento de Deus e a liberdade que ele tinha em falar com o Senhor. Segundo, o conserto de Deus, Gênesis 17:19. Abraão tinha sido chamado por Deus a fim de interessar-se por ele e por seus propósitos referente ao mundo, e por isso sentia-se com liberdade para falar com o Pai. O segundo ponto, outra característica da oração de Abraão. Gênesis 18, 24 ao 25 diz que Abraão ele conseguia fazer uma discriminação entre o justo e o injusto, entre o que era certo e o que era errado, porque naquela cidade, naquele lugar, não havia certo e errado, havia uma libertinagem, havia então no coração de Abraão, mesmo ele estando naquele tempo deturpado, onde aquele lugar, onde aquela região, ele mesmo vindo da terra dos caldeus, onde havia muita idolatria, ele conseguia entender a diferença entre os justos e os injustos. E ali fala, né? Ele fala, Senhor, o Senhor Eu